Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Melingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, né? Caderno azul. E agora a gente vai para a questão aí, né, de ciências humanas, a questão 39. Beleza, a questão 39, olha só, ela descreve o seguinte, né, do trecho aí de Os Bestializados, né, Rio de Janeiro e a República que não foi, né, São Paulo, Companhia, né, de Letras, das Letras, aliás, 1987 adaptado. Beleza, o trecho descreve pra gente o seguinte, olha só. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de um outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo: é de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Beleza, aí a pergunta vai descrever pra gente o seguinte, olha só. Na citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido do quê, né? Olha só, A. Governar com adesão popular. B. Atrair o apoio das oligarquias regionais. C. Conferir maior autonomia às prefeituras. D. Democratizar o poder do governo central. Ou E. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, em relação à questão, se vocês marcaram aqui a letra B, vocês acertaram. Por quê? Olha só. Vai se tratar aí de um período, né, que no caso especificamente de república oligárquica, né, em relação ao governo, olha só. Então aqui se trata em conferir maior autonomia às prefeituras. Não, desculpa, gente, aqui no caso letra B, né? Olha só, atrair o apoio das oligarquias regionais. Por quê? O texto vai descrever pra gente em relação às oligarquias. É um texto, né, em relação ao regime aí da república oligárquica, né? O período aí do governo aí do presidente Campos Salles, ou seja, né, ele, nesse governo, nesse período, se tratava aí da chamada república oligárquica. Então, é importante a gente saber o que foi essa república oligárquica, né? Tem muito a ver aí, né, em relação a essa república oligárquica, as oligarquias, em relação também, né, ao coronelismo, ao clientelismo, ao mandonismo, né? Para quem não sabe, coronelismo aí, né, eram grandes proprietários de terras que tinham direito aí a um cargo maior no governo, né, em relação à presidência, né, ao coronel, né, que garantia os votos, né, a partir de distribuição de cargos, né, tinha a questão do clientelismo. Então, depois vocês estudem um pouquinho em relação à república oligárquica, como era o conceito, né, em relação a ela. Então, essa questão ela traz aí em relação à república oligárquica. E especificamente neste governo aí de Campos Salles, que foi o presidente aí também nesse período aí que a questão descreve pra gente, né, no período aí, no caso, deixa eu olhar aqui pra vocês, a própria questão vai trazer aí pra gente, né, em relação ao governo dele, que foi em 1800, deixa eu voltar aqui, 1800 e... no período que ele governou, 1898 a 1902, né, porque o texto traz aí em relação ao presidente Campos Salles, então foi o período de governo dele. Beleza, aqui no caso, por que seria a letra B, né? Olha só, atrair o apoio das oligarquias. Então, quem marcou a letra B acertou. Parabéns, aqui no caso é a letra B, tá, gente? Atrair o apoio das oligarquias. Por quê, né? A pergunta descreve, nessa situação, o presidente, que no caso seria aí, o presidente aqui deste governo Campos Salles, né? Na citação aí, no período, expressa uma estratégia de quê, né? Uma estratégia política de quê? Mas exatamente atrair o apoio das oligarquias regionais, porque esse período era um período da república oligárquica, né? Que tinha todo o coronelismo, o mandonismo, né? Então, todo aquele conceito em relação à república oligárquica, né? Onde um número aí seleto de famílias que tinham grande poder, principalmente de terras, né? Aí no caso, vão comandar a política do Brasil,
né, sobre um âmbito aí de valorização da agroexportação. Então, está muito ligado à questão de terras, né, de posses de terras, tá certo? Então, quando se tratar aí de república oligárquica, não se esqueçam, né, tem toda aquela questão de posses de terra, né, de mandonismo, coronelismo, clientelismo, né, aqui no caso, nesse período, principalmente, aí no caso, em relação ao produto aqui, que era o café, né, essa agroexportação do café era muito marcante nessa época. Então, aqui no caso, por isso que vai se tratar, como a questão se trata de república oligárquica, de posses de terra, vai ser exatamente aí essa citação desse presidente nesse período, o sentido, a estratégia política aqui dele vai ser exatamente a letra B, né? Vai se tratar de atrair o apoio das oligarquias regionais, ou seja, né, de mais pessoas que tinham mais posses aí de terras nas regiões, né? Então vai se tratar em relação a essas oligarquias, tá certo? Ao apoio dessas oligarquias aí das regiões, beleza? Por isso aqui que vai ser a letra B, né? Em relação a esse período, né? Ao governo aí de Campos Sales. Então, por isso é importante, né? A gente ter em mente em relação de como foi o governo dele, né? Em qual período, né? Essa questão você teria que ter em mente aí em relação ao período, né? Que a questão descreve pra gente. Então, aqui no caso, né, vai estar muito ligado a essas oligarquias, a mais pessoas que também tinham esse poder, né, em relação aí, né, principalmente a propriedade de terra, né, que no caso, nesse período, a agroexportação, né, que eles valorizavam principalmente o café, né, em relação a esse período. Por isso aqui que vai se tratar de atrair o apoio das oligarquias. E olhem o discurso dele, né, gente, em relação à questão, olha só. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com grau suficiente de estabilidade, né? Olha só o que ele diz, o próprio presidente Campos Sales, né? O objetivo dele, olha só, é de lá, dos estados que se governa a república. Quais estados seriam esses, né, gente, nesse período? As oligarquias, né? Olha só. Por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados é a política nacional. Então, é muito marcante em relação a esse período, né? Então, vai se tratar aí de posses de terra, de mandonismo, de oligarquias. Por isso aqui que vai se tratar da letra B, atrair os apoios das oligarquias. Quais oligarquias, né? As oligarquias nesse período desse regime aí, que também tinham poderes, tá certo? Por isso aqui que é a letra B, né? Em relação aí a esse período. Olha só, porque que não são as outras? Governar com adesão popular, não, né, gente? A gente sabe que nesse período, principalmente neste governo, não se tinha adesão popular, né? Não era algo que o povo participava, né? Simplesmente, justamente pelo fato, né, injusto aí, né, de só quem tinha poderes, né? Aí, no caso, grandes famílias, né? No caso do coronelismo, né? Que é muito ligado à oligarquia, que tinham aí direito ao poder. Então, longe de passar aí em relação ao apoio, né? Adesão popular. Não se havia, né, esse regime democrático, aqui no caso, digamos assim, né, em relação a isso. Então, não vai ter o apoio, nem a adesão popular. Por isso que não pode ser a letra A. Só um minutinho, gente, houve um probleminha aqui, mas voltando. Olha só, aqui no caso, atrair o apoio às oligarquias. C, conferir maior autonomia às prefeituras. Não, né? Aqui no caso não é em relação às prefeituras, e sim aí às oligarquias. Por quê? Pelo período, né? Vai se tratar aí no caso, desculpa, gente, vai se tratar aí no caso de um período de oligarquia, de república oligárquica. Então não é autonomia das prefeituras, tá certo? Olha só, democratizar o poder do governo central. Não, né, gente? Não se havia democracia nesse regime, né? A gente, né, estudando aí, né, se vocês estudarem, pegarem a fundo em relação à república oligárquica, nesse período, não se havia democracia. Então, longe também de democratizar o poder, tá certo? Ampliar aqui no caso a influência da capital no centro nacional. Também não, né? Não vai se tratar de ampliar a influência da capital, no caso aqui. E sim,
pelo discurso dele, olha só, é de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas, né? Reparem a fala dele, né? A expressão, olha só, nas ruas da capital da União. Então vai se tratar aí de atrair o apoio das outras oligarquias regionais, das regiões, tá certo? Aqui no caso, né, longe de ser uma democracia, longe de ter o apoio popular, né, somente pela fala, a expressão dele é uma visão totalmente excludente, né, que exclui as demais populações aqui. Então, no caso, é nítido o poder aqui em relação a esse regime, né, pela expressão do próprio texto, né, do próprio presidente aí, no caso, o Campos Salles, né, em relação a esse período também, beleza? Por isso aqui, no caso, que vai se tratar da letra B, vai se tratar de atrair o apoio das oligarquias regionais, beleza? Então, lembrem-se, esse período aí, né, de Campos Salles foi um governo aí, né, em relação à república oligárquica. Então, por isso é importante, né, vocês também estudarem a fundo em relação como foi esse regime, essa maneira de governo aí, né, em relação a esse período, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado, viu? Não deixem de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante, divulgar conhecimento, bons estudos para vocês. E vejo vocês aí nas próximas questões de humanas, beleza? Um abraço e até mais!